Queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, muito bem-vindos ao nosso canal, o canal da Editora Betel, o canal que eu sempre digo, é o canal que promove aquela que é a maior e melhor escola do mundo, a Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Luiz Prates, estou aqui hoje mais uma vez com os meus amigos, pastor Marcos Santana e pastor William Barros, para juntos darmos sequência aqui ao estudo da nossa revista Betel Dominical. Estamos estudando agora nesse trimestre, essa revista linda, o Evangelho de Marcos, o servo e a missão no serviço da obra de Deus. Essa revista é comentada pelo pastor Abinair Vargas Vieira e o vídeo de hoje é sobre a lição de número 9 desta preciosíssima revista e tem por título O Servo Revela o Pai e o Perfeito Plano Divino. Essa lição está programada para o dia 26 de fevereiro de 2023. Convido você agora a pegar a sua Bíblia, a sua revista, seu plano de aula, uma caneta, porque vamos começar agora o nosso estudo. Quero aqui dar as boas-vindas ao pastor William Barros, a paz do Senhor Jesus, pastor William Barros, seja bem-vindo para a leitura do texto áureo e da verdade aplicada. A paz do Senhor, pastor Luiz Prates, pastor Marcos Santana, e a todos vocês, meus irmãos, que estão conosco aqui para mais esta aula. A minha alegria de estar com os irmãos, associada à nossa lição de número 9, o servo revela o Pai e o perfeito plano divino. Nosso texto áureo, em Marcos 8:29, vai dizer: E ele lhes disse, mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro lhe disse, tu és o Cristo. A nossa verdade aplicada diz que os que estão em Cristo desfrutam de um relacionamento íntimo com Deus e do conhecimento de seu plano e propósito. Também quero dar as boas-vindas aqui ao pastor Marcos Santana para o objetivo da lição, a referência bíblica e uma oração. Pastor Marcos Santana, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo. A paz do Senhor, pastor Prates, pastor William, aos nossos irmãos. Objetivos da lição de hoje: mostrar a importância de conhecer sobre Jesus, falar sobre o plano de Deus revelado por meio de Jesus, explicar que Jesus Cristo é o mistério revelado. Textos de referência: Marcos capítulo 8, versículos 27, 28, 29 e 30. Oremos agora. Pai Celestial, louvado seja o Teu nome, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede. Pedimos que as Tuas mãos abençoadoras permaneçam estendidas sobre nós, enquanto estudamos e anunciamos a Tua palavra. Que o Teu Espírito nos conduza, nos inspire, nos usa, nos esclareça, que vidas sejam despertadas, edificadas, e o nome do Senhor continue sendo glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a título de introdução, aproveitando essa expressão que nós encontramos na verdade aplicada, ou seja, em Cristo, os que estão em Cristo. É importante nós lembrarmos que o discípulo de Jesus Cristo, enquanto ele está aqui nesse mundo, ele vivencia duas esferas de existência: em Cristo e no mundo. Se nós observarmos no Evangelho de João, o próprio Cristo, ele usa estas expressões: estai em mim, se não estiverdes em mim, se vós estiverdes em mim. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: se alguém está em Cristo. Então, em Cristo,
a nossa vivência enquanto neste mundo em Cristo tem como resultado esses dois aspectos. Primeiro, relacionamento com Deus. E segundo, conhecimento do seu plano e do seu propósito. Eu destaco inicialmente a expressão do versículo 27, que está nos textos de referência, essa expressão, no caminho. Irmãos, esse no caminho aponta para o dia a dia, aponta para nos acontecimentos, indica no relacionamento. É no caminho que Jesus ele vai conversando, instruindo os seus discípulos. É no caminho que nós vamos crescendo no conhecimento de Jesus Cristo. Outro ponto bastante relevante é que até agora, é interessante nós observarmos isso no Evangelho de Marcos, o servo, ele é descrito como aquele que está repleto com o poder e a autoridade de Deus. Este servo, até então, descrito, mostrado, revelado como repleto de poder e autoridade de Deus, no caminho, ele agora revela aos seus discípulos que este servo, cheio de poder e autoridade, ele vai se submeter a muito padecimento, rejeição, sofrimento e morte. E por que ele vai se submeter a isto? Em obediência ao plano divino. Irmãos, que maneira surpreendente de estabelecer um reino. Impressionante como isso deve ter impactado os discípulos naquele momento. Lembremos-nos que a primeira mensagem de Jesus Cristo registrada no Evangelho de Marcos diz: o reino de Deus está próximo. Tenhamos em mente o que isso deve ter acarretado na mente dos discípulos e do público ao ouvir esta mensagem. Nós já falamos isso em lições passadas. E agora o servo revela o que vai acontecer com ele. Tendo isso em mente, a título de introdução, vamos ao tópico 1, a importância de conhecer sobre Jesus. Eu destaco nesse tópico 3 expressões que resumem a abordagem que nós encontramos nesse tópico sobre conhecer Jesus. Necessidade, fé e crescimento. Tendo isso em mente, o subtópico 1.1, ele foca necessidade. É interessante, irmãos, nós estarmos enfatizando que trata-se de uma exigência do discipulado. Um determinado escritor, ele assim se expressou: o conhecimento de Deus é uma linha divisória entre crentes e incrédulos. O discipulado, ele exige conhecer Jesus Cristo. Gálatas, capítulo 4, versículo 8. Paulo, ele diz: quando não conhecieis a Deus. 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 21. O mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Notemos que antes da conversão,
antes da experiência do novo nascimento, a Bíblia descreve esse momento da vida humana como um momento em que as pessoas não conhecem a Deus. E vemos também que pela própria sabedoria, independente da revelação de Deus, independente do relacionamento com Cristo, de estar em Cristo, não é possível nós conhecermos a Deus. Notemos que o texto de Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 27, há uma íntima conexão entre estes três aspectos que são tratados na lição de hoje. Conhecer Jesus, versículos 27 a 29. O plano divino, versículo 31. E o discipulado, versículos 34 em diante. Eis aí a íntima conexão que nós encontramos na palavra de Deus sobre conhecer Jesus, o plano divino e o discipulado. Irmãos, é importante nós estarmos enfatizando isso, aproveitando. Não se trata de necessidade de saber sobre Jesus ou sobre o plano divino para satisfazer curiosidade. Não é saber apenas para manter-se informado. Não é saber para aumentar simplesmente o conhecimento. Não é saber para tão somente estarmos preparados para discutir um tema. É necessidade de saber para segui-lo pelo caminho. É necessidade de saber para ser um discípulo. Essa constatação introduz o subtópico 1.2. Se nós vimos a necessidade, agora vamos ver a fé. Que enriquecedora oportunidade para conduzirmos uns aos outros ao longo do estudo desta lição a uma importantíssima reflexão. E todo discípulo de Cristo precisa refletir sobre isto. A fé em Jesus, a fé em Cristo, a fé no Jesus revelado, ela deve ser uma fé total, uma fé integral, não apenas experiencial. E eu quero recorrer aqui a um texto do subsídio do subtópico 1.2, que estará ajudando-nos nesta reflexão. A fé cristã, mesmo sendo de cunho pessoal, não desvinculada da doutrina bíblica, pois não se trata de sentimento místico ou misterioso, beirando uma espécie de ocultismo. Este tipo de fé não tem lugar no seio do cristianismo. Pelo contrário, é um tipo de experiência com um padrão de verdade fundamentada na Bíblia, balizando um relacionamento pessoal com Deus. Portanto, meus irmãos, nós podemos afirmar a experiência e o testemunho não dispensam as Escrituras. A experiência e o testemunho não dispensam buscarmos conhecer, estudar, refletir, guardar as verdades de Deus reveladas nas Escrituras. Irmãos, se cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, então nós precisamos também crer que o plano divino é perfeito. É nesse sentido que eu quero enfatizar que a fé deve ser
integral. A fé deve ser total. Não apenas crer que Jesus cura, não apenas crer que Jesus expulsa demônios, não apenas crer que Jesus dá vitória, mas crer que o plano divino é perfeito. E segundo, se cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, então é exigido do discípulo que professe uma fé exclusiva em Jesus, como único mediador, como único que salva, como único caminho que nos conduz a Deus. É evidentemente que eu acredito que todos nós podemos constatar que essa característica da fé exclusiva não é muito aceita ou popular nesses dias que nós estamos vivenciando, de tanto relativismo. Contudo, vide as exigências do discipulado. Marcos capítulo 8, versículos 34 a 38. Por isso é importante que ao longo da exposição dessa lição estejamos sempre levando as pessoas a refletirem na conexão que existe entre conhecer Jesus, o plano divino e o discipulado. E por último, o subtópico 1.3, eu diria que deve ser um resultado, uma consequência de conhecer a Cristo e professar uma fé integral. Ou seja, isso deve gerar, é o que se espera na vida daquele que nasceu de novo. É o que se espera na vida da pessoa que diz que está em Cristo. O que se espera é crescimento. Na introdução, nós destacamos essa expressão, no caminho. Versículo 27. Irmãos, notemos que enquanto Jesus continua caminhando, Jesus vai fazendo pronunciamentos. Interessante como esses pronunciamentos feitos por Cristo na caminhada, na jornada, enquanto ele ia para Jerusalém, foi aumentando o conhecimento dos discípulos acerca do plano divino e acerca do próprio Cristo. Se não, vejamos Marcos 9, 30 e 31. Notem estas expressões: caminharam e ensinava. Capítulo 10, versículos 32 e 33, diz: iam no caminho e dizia coisas aos discípulos. É no caminho, é no dia a dia, é nos acontecimentos que nós vamos crescendo em Cristo. Paulo ora pelos colossenses para que eles crescessem no conhecimento de Deus. Pedro escreve na sua primeira carta, capítulo 2, desejai ardentemente, desejai afetuosamente o leite puro, racional, para que vades crescendo. E na sua última epístola, no último versículo, ele diz: antes crescei na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Que o Espírito Santo nos ajude, que o Espírito Santo desperte na vida de cada um essa consciência de que necessitamos conhecer a Cristo, o plano divino e as exigências do discipulado, professar uma fé integral e crescer até que Cristo venha. Amém. Muito bem, meus irmãos, antes de iniciarmos aqui a nossa participação no tópico de número 2, eu gostaria de fazer um convite, um anúncio muito especial para vocês. Em dezembro de 2024, no ano que vem, no final do ano que vem, nós faremos a nossa
Caravana Apocalipse, imperdível. Nós iremos ao país da Turquia, nós faremos as 7 igrejas da Ásia e a ilha de Patmos. Nós faremos visita aos sítios arqueológicos de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E de lá seguiremos até a ilha de Patmos e visitaremos todos os locais principais da ilha onde João ficou e onde Deus revelou a ele as últimas coisas. Então você quer participar? Quer fazer parte dessa viagem inesquecível? Fala com a gente. Tenho certeza que é uma viagem que vai impactar a sua vida e a sua experiência. Tá bom? Eu quero ver você comigo lá. Deus abençoe. Vejam, nós já aprendemos aqui com o pastor Marcos Santana, no tópico primeiro, sobre a importância de conhecer sobre Jesus. E vimos aqui a verdade que precisa ser conhecida por todos, a verdade que é conhecida mediante a fé, e por fim, ele nos ensinou que é preciso conhecer e crescer no conhecimento sobre Jesus. Dando sequência a tudo que o pastor Marcos trouxe, nós entramos no nosso tópico 2, que vai mostrar sobre o plano de Deus revelado por intermédio de seu servo. Vejam, é interessante notar, irmãos, que o Evangelho de Marcos ele vai testemunhar acerca da comunhão e amor do Pai para com o Filho. Ele vai mostrar, por exemplo, aqui em Marcos capítulo 1, verso 11, quando o Pai diz, quando Jesus está sendo batizado por João nas águas, este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Nós vemos no tópico 2.1, o servo revela o Pai e a sua vontade. É interessante notar que, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, vários homens, várias pessoas que tiveram um relacionamento estreito com Deus, receberam de Deus a revelação acerca da vinda de Jesus. Vejam que quando Abraão leva Isaque ao sacrifício, quando Abraão está prestes com aquele cutelo a matar o seu filho, o seu querido filho Isaque, e Deus então o interrompe e mostra preso a um arbusto um cordeiro que substituirá Isaque naquele sacrifício, ou seja, o sacrifício do Moriá não deixou de acontecer, mas aconteceu o sacrifício perfeito. Em vez de sacrifício humano, o que Deus proibia e nunca exigiu, o sacrifício do cordeiro imaculado, que representaria mais tarde o próprio Cristo morto na cruz do Calvário. Veja que a respeito disso, o próprio Jesus atesta dizendo: Abraão viu o meu dia e exultou. Naquele momento, quando aquele cordeiro substitui Isaque, Abraão viu Jesus substituindo a humanidade morrendo em seu lugar. Louvado seja o nome do Senhor. É incrível isso, não? Jó, nos seus momentos de dor e agonia, Jó sofreu de forma terrível. Jó passou pelos momentos, talvez, de sofrimento mais impactantes e emblemáticos que nós vimos na Bíblia, no Antigo Testamento. Perdeu todos os filhos, perdeu todo o seu patrimônio, perdeu a sua saúde. E no momento de dor, ele vê quem? Ele vê Jesus, ele vê o Messias. Ele diz: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. No momento da sua dor, é-lhe revelado Jesus. Oh, irmãos, quando nós olhamos para a história dos patriarcas, quando nós olhamos para os profetas, é inquestionável que Jesus é a figura central apresentada que viria. Vejam que o próprio Moisés disse ao povo de Israel que no futuro um profeta como ele se levantaria, e a esse o povo de Israel deveria se voltar e ouvir, apontando para Jesus. Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Mas sem sombra de dúvida, se existe um profeta no Antigo Testamento que viu de forma muito minuciosa, e Deus quis assim revelar a ele detalhes sobre a vida e o ministério terreno de Jesus, esse foi o profeta Isaías. Tanto é que quando a gente faz seminário teológico, nós ouvimos sempre os professores chamarem o livro de Isaías de o quinto evangelho, ou o evangelho do Antigo Testamento, justamente pelos detalhes, pelas minúcias que as profecias de Isaías trazem a respeito de Jesus. Eu não tenho, claro, tempo para tecer tantos comentários aqui
a respeito deste ponto, mas eu tenho certeza que, inclusive, essa é uma tentação que o professor também precisa tomar cuidado, para que na aula não acabe exagerando no tempo nesses pontos e acabe perdendo os outros tópicos da lição. Mas depois, em outro momento, cada aluno também vai poder em casa fazer isso. A aula, ela também serve para um despertamento para assuntos diversos na Bíblia, que o aluno vai poder em casa estudar. E nesse ponto é muito legal, é muito interessante, porque quando ele vai para a aula da EBD, ele está recebendo alimento na colher, a colher à boca do professor. Mas em casa, ele vai poder comer com a própria mão. Ou seja, ele mesmo vai à fonte, vai estudar, pesquisar e também buscar os assuntos. E nesse ponto é onde a EBD realmente desperta nos alunos o interesse genuíno de aprender a palavra. Não, uma coisa não invalida ou substitui a outra. Aprender sozinho não substitui aprender na EBD com o professor. Aprender com o professor não deve fazer com que o aluno fique preguiçoso e não queira aprender sozinho. Os dois se completam. O aluno estuda em casa, o aluno se interessa e pesquisa, e na EBD ele vai encontrar um professor, uma pessoa tarimbada, preparada, que vai dar a ele mais conhecimento e responder várias questões e dúvidas. Então uma coisa soma-se à outra. Quando a gente olha nesse ponto do 2.1, nós veremos finalmente o quê? Os evangelhos são a revelação maior, completa, biográfica, explicada, trazendo tipo e antitipo, ou seja, trazendo a figura, a sombra do Antigo Testamento e o seu cumprimento fiel, claro e visível em Jesus. Ou seja, quando nós olhamos para os evangelhos, nós vamos ver que enquanto no Antigo Testamento, pessoas que se relacionaram próximas a Deus receberam revelações a respeito da vinda de Jesus, dos evangelhos, essa revelação é para todos. Chegou o tempo de todo mundo saber quem é Jesus. Os evangelhos vão apontar para Jesus para que mesmo o homem caído possa ouvir a pregação do evangelho, mesmo o homem perdido possa receber oportunidade de salvação. O nosso tópico 2.2 vai nos mostrar, na sequência disso, as ações do servo também suscitaram questionamentos. Olha, interessante, eu vou até fazer questão de ler com vocês o que nosso autor da revista coloca aqui. Marcos relata no início do seu evangelho um dos milagres realizados por Jesus em Cafarnaum, quando ele surgiu em uma sinagoga ensinando. Ele libertou um homem que tinha um espírito imundo. Carregado de certeza, Marcos relata que a partir deste milagre, todos buscavam expressar o espanto e questionamento sobre as ações e ensinamento de Jesus. Que poder era aquele? Quem era ele? Que nova doutrina era aquela? De onde vem a sua autoridade? Que até os espíritos imundos obedecem. E assim a fama do servo logo correu por toda a Galileia e todos queriam saber os segredos deste homem. Louvado seja Deus! Ou seja, irmãos, quanto mais Jesus se manifestava aliviando o sofrimento das pessoas, seja curando os enfermos, seja expulsando demônios, seja trazendo conforto com a sua palavra de ensino, admoestação, conselho ou pregação do evangelho do reino que chega agora finalmente, quanto mais Jesus se revela e manifesta e desfaz as obras de Satanás, mais as pessoas começam a admirar e outras a questionar a respeito de que poder é esse. Porque para muitas pessoas, num ponto inicial, estamos olhando para quem? É um charlatão? Outros vão além dizendo, é um profeta? O próprio Jesus disse, os discípulos, quem vocês dizem que é o Filho do Homem? Quem vocês dizem que eu sou? E o nosso tópico 2.2 acaba levando justamente a lembrar desta pergunta. E aqui é nítido que o ministério terreno de Jesus, a vinda de Jesus ao mundo, é algo que deve ter chocado, porque você imagina, aquela mulher em Lucas capítulo 7, versículo 36, quando ela entra naquela casa, onde acontecia o encontro de homens ali, um raberim, quando ela entra na casa e ela pega os pés de Jesus e começa a chorar e beijar e depois derrama bálsamo sobre ele, o que vem na cabeça daquela mulher provavelmente foi a revelação certa. Ela deve ter pensado, eu estou segurando os pés
de Deus. Deus, sabe? Toda ideia, pensa comigo, toda ideia sobre Deus é abstrata do ponto de vista de que você não pode vê-lo, você não pode tocá-lo. Você crê, você sente, você confia na palavra, mas isso foge à questão dos sentidos naturais, da visão, do tato, do paladar, do olfato. Pensem, isso foge totalmente à questão da física. Mas naquele momento, quando Jesus está no mundo, Deus está ali, diante daquela mulher. A olho nu, Deus está ali. Você imagina Maria, Marta e Maria com Lázaro, quando ele está na casa participando de uma ceia, ceando com eles, jantando com eles, há menos de uma semana de ser crucificado na cruz. Imagina, Deus está sentado com eles, comendo. Deus. Sabe? É por isso que o Messias é conhecido como Emanuel, Deus conosco. Isso é o mais incrível. É imaginar que Deus se revestiu de humanidade, Deus se fez homem, habitou entre nós. Ele se fez carne, se tornou como um de nós e esteve na terra durante todo o tempo da vida e ministério terreno de Jesus. Então, irmãos, essas dúvidas e questionamentos, elas partem primeiro justamente da perplexidade, do assombro, da ideia de que Deus está ali, Deus. Haviam várias fábulas, lendas, contos, ideias sobre Deus, deuses, mas agora o Deus verdadeiro, o Deus vivo, que desceu do céu, estava ali diante deles. Não era apenas um charlatão, não era apenas um profeta. Estamos falando que Deus veio e habitou entre nós. Por isso ninguém jamais falou como ele. Por isso ninguém pôde fazer como ele. Por isso ninguém amou como ele. Porque ninguém pode ser como Deus. Ninguém pode amar como Deus, ninguém pode curar como Deus, ninguém pode libertar como Deus. É por isso que a igreja recebe dele, de Deus, o poder de fazer isso. Deus partilhou conosco a capacidade como igreja e o poder de justamente manifestar o poder de Deus, o poder dele. Louvado seja o nome do Senhor. No nosso tópico 12.3, Marcos revela que o servo é o Filho de Deus. Esta é uma verdade que não está apenas implícita no Evangelho de Marcos, mas de forma explícita. Vejamos, o nosso autor mostra isso para nós aqui, mostrando que, olha só, ele é chamado de Filho de Deus em Marcos 1, verso 1, Filho amado em Marcos 1, verso 11, ele é o Filho de Deus em Marcos 3, verso 11, Filho do Deus Altíssimo, Marcos 5, verso 7, Filho amado, Marcos 9, verso 7, Filho do Deus bendito, Marcos 14, verso 61, e Filho de Deus novamente em Marcos 15, verso 39. Ou seja, Jesus é clara e explicitamente revelado no Evangelho de Marcos como o Deus vivo, como o Filho de Deus, que fez-se homem, tomou a forma de servo e veio ao mundo para cumprir a missão de resgatar a humanidade. O homem caído sem Deus, sem condição de se chegar a Deus, o ofendido vem ao encontro do ofensor. Deus, em sua graça, reveste-se de humanidade e vem ao encontro do homem para resgatá-lo. Que linda poesia é o Evangelho da Graça de Jesus. Que linda melodia aos ouvidos é poder ouvir como canção agradável aos ouvidos a ideia de que Deus ama o pecador a ponto de dar a sua própria vida pelo homem para resgate daquele que pecou e se afastou de Deus, oferecendo-lhe gratuitamente
a oferta da salvação. Esse é o Evangelho de Jesus. Queridos, aonde uma aula como essa encontra em nossa vida a evidência, o toque de aplicação e associação para o nosso dia a dia, quando a gente pode enxergar tudo isso e dizer: Jesus, eu só posso viver para Ti, como forma de gratidão e louvor por tudo que Tu fez por mim. Tudo que eu fizer jamais pagará o que Jesus fez por mim na cruz. Então, em gratidão e louvor, eu me dedico, eu me entrego, eu decido viver para Jesus, para dizer como o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que a si mesmo se entregou por nós. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Como usar uma aula como essa e aplicá-la à minha vida? Além disso que eu falei, olhar para o próximo, para o pecador, e orar e aproveitar a oportunidade e evangelizar, oferecer a mesma salvação a outras pessoas. Porque, irmãos, é essa a vontade de Deus, que você e eu, que Ele diz o quê? Que a gente dê fruto. Ou seja, o objetivo de Deus é que a gente possa ser salvo e possa alcançar outras pessoas perdidas para Jesus. Então decida, após essa aula, viver com gratidão, viver com louvor, agradecer a Deus pelos méritos de Cristo na cruz do Calvário e decida ganhar outros para Jesus. É só isso. O Evangelho é simples. Simplesmente viva com gratidão e viva a sua missão. Que Deus os abençoe. Oro de todo o coração que você possa ter um encontro com o seu chamado com essa aula e que possamos olhar para cima e, enquanto o arrebatamento não chega, podemos aqui mesmo na terra dizer para Jesus: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Deus vos abençoe. Obrigado, pastor Marcos Santana, pelo seu comentário aqui no tópico 1, a importância de conhecer sobre Jesus. Muito obrigado, pastor William Barros, também pelo seu brilhante comentário aqui no ponto 2, o plano de Deus revelado por intermédio de seu servo. E agora, convido você a continuar conosco mais um pouquinho. Vamos aqui agora ao ponto 3, Jesus Cristo, o mistério revelado. Meus irmãos, o nosso comentarista traz aqui, como sempre, os 3 subtópicos. No subtópico 1 do ponto 3, ele identifica como João Batista testemunhou que Jesus era o servo prometido. No 3.2, Satanás conhecia a identidade divina do servo e no 3.3, o servo revelou seus sofrimentos. E nós vemos aqui, já no 3.1, que João Batista, de fato, ele termina aqui, logo no finalzinho aqui do 3.1, João dizia que ele batizava com água, mas logo após ele viria um. Ele dizia: olha, vocês que estão vindo a mim para serem batizados, eu na verdade vos batizo com água, mas atrás de mim, logo após mim, vem vindo um que é muito poderoso, eu não sou nem digno de desatar as alparcas, os laços das alparcas dos seus pés. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então João Batista, ele realmente testemunhou que ele era o servo prometido. Inclusive no batismo de Jesus, quando João está batizando, João vê quando agora João Batista, vem sobre Jesus a pomba. E ele ouve uma voz e o Pai dizendo do céu: eis aí, este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Então João não tinha nenhuma dúvida mais de que aquele era de fato o Messias, o prometido. Quando nós falamos de Satanás, no 3.2, que conhecia a identidade do servo, nós vemos aí em vários episódios, quando o Senhor estava ali para repreender e expulsar, ele já dizia: mas sei que tu és o Filho de Deus. O que nós temos contra? Porque já havia nos atormentar antes da hora. Então eles falavam: eu sei que você é o Cristo. Então nem os judeus reconheciam
e até os discípulos tinham alguma dúvida em certos momentos, mas o próprio demônio, as pessoas que estavam possessas pelo inimigo, o inimigo tomando a boca das pessoas, ele testemunhava que Jesus era o Filho de Deus. Então, o próprio Satanás sabia a identidade de Jesus. E nós vemos também aqui no 3.3, quando o nosso comentarista fala que o servo revelou os seus sofrimentos, eu tomo aqui o finalzinho também, quando ele diz assim, Jesus, o Filho do Homem, havia de padecer e que seria rejeitado pelos anciões, príncipe do sacerdote, pelos escribas, e que seria morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Então Jesus, ele conversando, subindo para Jerusalém, ele conversando com os discípulos, ele dizendo, olha, chegou a hora, Filho do Homem vai ser entregue, vão cuspir, vão bater, vão fazer tudo que está esperado já. Mas eu quero dizer para você, vou morrer, vão tirar a minha vida, mas no 3º dia eu vou ressuscitar. Fica tranquilo. Então, Jesus explicou, Jesus revelou ali que ele ia sofrer, conforme predito estava. E para concluir, eu acho interessantíssimo sobre 2 passagens bíblicas que eu separei. Eu quero compartilhar com vocês aqui, professores, que eu acho que é importante você trazer isso na sua sala de aula, porque o nosso 3.3 fala sobre o mistério revelado. Então eu separei 2 textos para trazer um pouco mais de luz para você aí, que eu creio que vai lhe ajudar na explicação da nossa aula. Ainda continuando, nós vemos que o Evangelho de Marcos, ele inicia-se com o testemunho de Deus, o Pai, sobre Jesus, o Filho. E a Bíblia diz, e ouviu-se uma voz do céu que dizia, como eu já disse, tu és o meu Filho amado em quem me comprazo, está lá em Marcos 1,11. E assim nós entendemos que o plano de Deus é fazer com que os seus filhos possam entender que Jesus Cristo é o enviado de Deus para salvar o povo dos seus pecados. A verdade secreta do Pai, que havia sido manifestada lá no passado pelos profetas, foi revelada nos evangelhos em Cristo. Por sua livre e espontânea vontade, Jesus Cristo, o servo de Deus, revelou-se e deu-se a conhecer ao homem. Por amor aos seus filhos, o Deus eterno expôs o mistério que desde a eternidade estava estabelecida em Cristo, em favor de todos os homens. Para fechar, como eu disse, vou deixar para vocês aqui 2 textos. Primeiro, está em Efésios 3, do 1 ao 13, e o segundo, Colossenses, do 1, 24 ao 29. Vamos então à leitura do primeiro texto que eu cito aqui para você. São 13 versículos, mas eu acho que isso vai ficar muito claro para a gente entender esse 3.3, Jesus Cristo, o mistério revelado. O apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, traz uma revelação extraordinária para nós aqui. Diz lá, Efésios 3, 1 ao 13, por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvidos a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada. Como me foi esse mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Então, aqui nesse ponto, ele faz referência a um texto anterior, lá em Efésios, que ele escreve. Continuando, pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Então, aqui, Paulo está dizendo, vocês ao lerem esse texto, que acima eu vos escrevi, vocês vão perceber a compreensão que eu tive do mistério de Cristo, ok? E ele continua, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito Santo aos santos, apóstolos e profetas, a saber que os gentios são cordeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou,
para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações, por vós que são a vossa glória. Então, o apóstolo Paulo aqui, nesses 13 versículos, ele traz para a gente aqui um panorama autoexplicativo. Então ele traz, olha, se você tem um pouco de dúvida, leia um pouco o texto anterior que eu já escrevi aqui em Efésios. Então ele traz para a gente a revelação desse mistério que esteve oculto, mas que agora estava sendo revelado. Em Colossenses 1, 24, 29, ele prossegue dizendo: regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Olha como ele deixa claro. Ele continua: da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, as quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Olha que extraordinária definição que o apóstolo Paulo traz para a gente. Ele continua: a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E para isto também trabalho, combatendo, segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Meus irmãos, eu creio que esses dois textos que eu acabei de comentar aqui e ler para vocês, creio que vai trazer um pouco mais de luz nos seus estudos e na explicação na hora que você for dar a aula aos seus alunos. Esta é a intenção da Escola Dominical, esta é a nossa intenção, esta é a nossa oração, é para isso que estamos aqui. É para juntar tudo, resumir e trazer para vocês aqui, para que você tenha um pouco mais de luz na sua aula. E assim posso concluir esse vídeo dizendo que, pelo que estudamos, claro fica a relevância de, como discípulo de Cristo, não desprezarmos o que Deus nos revela por intermédio de Jesus Cristo, mas procurarmos atender ao seu chamado para vivenciarmos o relacionamento com Ele, crescermos no conhecimento acerca do servo e anunciarmos a todos os povos o perfeito plano divino da redenção. É revelar o mistério que esteve oculto. E assim chegamos ao final deste vídeo. Querendo o bom Deus, na semana que vem estaremos de volta aqui novamente nesses estúdios para juntos aqui com os meus amigos, eu e eles, darmos sequência e vamos estudar a lição de número 10, que tem por título A Manifestação Pública do Servo em Jerusalém. Convido você agora a juntar-se a nós em uma palavra de oração, juntamente com o pastor William Barros. Oremos ao Senhor. Eu convido você para orarmos juntos, agradecendo a Deus por mais esta aula. Querido Deus, te agradecemos, louvamos e enaltecemos pela aula de hoje. Queira, Senhor, nos abençoar e que esta aula possa chegar a muitos lares, a muitas pessoas e atingir aos teus milhares de corações. É a nossa oração, fé e convicção em nome de Jesus. Amém. Editora Betel, edificando a casa de Deus.